Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do profeta Enoque, do livro do profeta Enoque, e aqui eu vou direto para a leitura do capítulo 83 até o 90. Caso você não assistiu os vídeos anteriores, é melhor você assistir. Não assista esse vídeo sem assistir a parte 1 e a parte 2. Tem a versão com música, a versão sem música de fundo. Lá eu expliquei o porquê das coisas, contextualizei linha do tempo, falei mais ou menos uma visão panorâmica do profeta Enoque, bem resumido mesmo. Então aqui eu não vou repetir tudo de novo. É o estudo número 3, esse daqui, e agora eu vou explicar pelo menos uma boa parte da visão. Eu não vou querer explicar toda a visão nesse vídeo, porque vai ficar muito grande, vai ter que ter muita leitura, mas eu queria que vocês tivessem paciência, acompanhassem a leitura. Eu também fiz a narração desse capítulo aqui até o 90. Vou deixar tudo para vocês aí no comentário fixo. Acompanhem as instruções, vou deixar um lembrete no comentário fixo, vai lá na descrição e acompanha tudo, tá bom? Para você que já assistiu, já está por dentro, vamos direto para a interpretação da potente visão que Deus deu para Enoque revelar para toda a humanidade. Então, eu vou só ler o capítulo 83, que foi o capítulo que eu não narrei no áudio, só para vocês entenderem o porquê que Deus deu aquela potente visão para Enoque junto com animais e todas aquelas coisas. Vai ter muito texto, mas também vai ter imagem de fundo, vai ter música de fundo, vai ter outra versão sem música de fundo. Então dá para você ficar tranquilamente no vídeo e acompanhar isso. Vai valer muito a pena. Isso vai deixar você pensativo dia e noite nas coisas do Senhor. Enoque 83 diz o seguinte: E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatei outra visão que eu vi antes que eu fosse casado. Elas se assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com a tua mãe. Eu vi uma potente visão, e por conta dessas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa do meu avô Maalalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando, sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo e montanhas suspendidas sobre as montanhas. Montanhas foram afundadas sobre as colinas, árvores imponentes planaram sobre os seus troncos, estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por essas coisas, minha voz hesitou, a palavra caiu de minha boca. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Maalalel levantou e disse-me: por que chamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei toda a visão que eu havia visto, e ele me disse: confirmado está o que tem visto, meu filho, e potente é a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então, irmãos, essa é a leitura do capítulo 83. Deus deu uma potente visão para Enoque, só para vocês entenderem, né? Explicando aqui o capítulo. E aí ele viu que a terra era destruída. Então ele gritou, ficou alarmado, e ele estava com o seu avô Maalalel. E o seu avô disse que é confirmado isso, que realmente haveria grande destruição na terra, mas que como Enoque era fiel, ele tinha que orar a Deus e pedir, suplicar para que toda a terra não fosse destruída. Faz sentido, né? Já que Deus criou os homens, não faz sentido ele destruir tudo que ele criou e, sabe, ficar derrotado. Não faz o menor sentido isso. Então ele vai orar ao Senhor, ele clama. No capítulo 84 aqui já vai ter parte disso, né? Mas como eu já li no vídeo anterior, você já deve estar por dentro disso. Então eu vou pular a oração de Enoque. Vai ficar mais fácil de eu continuar explicando o vídeo, né? De eu começar a explicar logo o vídeo. Como eu já narrei, como vocês já sabem, então eu vou pular a oração de Enoque. E aí o Senhor dá uma segunda potente visão para Enoque. E é nessa visão que o Senhor vai estabelecer uma grande linha do tempo para a grande humanidade, para toda a humanidade. E ele vai explicar todos os mistérios dentro dessa potente visão. E como eu disse no vídeo anterior, logo depois dessa potente visão, que vai acabar no capítulo 90, no capítulo 91, Enoque vai chamar todos os seus filhos, vai fazer uma reunião
E aí ele vai explicar as 10 semanas, que coincide com essa visão aqui. Ela vai dar uma linha do tempo mais pormenorizada e ela vai explicar mistérios que vai se conectar com toda a Escritura, assim como essa visão. Então vamos direto para o ponto onde a visão começa. A visão ela é complicada de eu ler e ficar explicando, né? Então vocês têm que, caso você não tenha escutado, seria melhor você escutar a visão primeiro. Aí depois você vai entender melhor o porquê que eu paro, explico. Porque se você tiver escutado antes, vai fazer todo sentido, né? A revelação sendo explicada dessa maneira. Mas se você nunca ouviu, tá aqui por curiosidade, não vai fazer muito sentido essas coisas. Mas tenha paciência, eu vou explicando o sentido do porquê essas coisas. Não é apenas falar isso, representar isso, aquilo e aquilo. Deus não deu a visão somente para nós fazermos isso. Existe uma razão para Deus ter dado essa visão, não apenas para a gente se iniciar, né, a revelação fazendo isso, mas conectar isso com todo o livro do profeta Enoque e com toda a Escritura. E existe uma razão do porquê Deus usou esses animais. Tem detalhes aqui que não se encontram em outros profetas. Vocês sabem que Deus também revela a linha do tempo através de animais, lá no livro do profeta Daniel. E lá em Apocalipse continua. Só que lá vai ter detalhes que não tem aqui, e aqui vai ter detalhes que não tem lá. Você vai ser obrigado a somar os 2 pontos. A visão começa no capítulo 85. Diz assim: Depois eu tive outro sonho, meu filho. Desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse a seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta a minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Pode ver que tem alguém contando esse relato de Enoque. Vocês vão perceber que em um determinado ponto do livro, lá depois do capítulo 95, você vai ver que alguém está explicando o relato desse livro e você vai entender que é Noé. Noé escreveu uma porção desse livro aqui. E Noé está falando a respeito de Enoque. Os documentos de Enoque, os documentos de Adão que ele escreveu, foram parar nas mãos de Enoque, e os documentos de Enoque foram parar nas mãos de Noé, e assim sucessivamente vai até parar nas mãos de Moisés. Foi assim que a Bíblia foi escrita, e isso está registrado em Gênesis. A palavra-chave é Toledot. Os escritos de um foram parar nas mãos de outros, e assim a documentação toda foi parar na mão de Moisés. Não é como os judeus dizem, que Deus revelou tudo para Moisés ali, falado oralmente e ninguém sabia de nada. Não faz o menor sentido isso. Adão teve relatos, escreveu relatos. Tanto ensinou como escreveu. Entendeu? Aqui tem alguém falando a respeito do sonho. E aí, para adiantar para vocês, né, vocês vão perceber que tem aqui uma porção de Noé, é uma coisa maravilhosa, então Noé também teve um papel muito importante aqui. E aí começa a visão. Diz assim: Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e outro vermelho. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Esse touro branco, a visão começa com touro branco e acaba com touro branco. Esse touro branco é Adão, a novilha é Eva. E aí diz que eles geraram 2 touros, um preto e um vermelho. O vermelho é Abel, por isso que está de vermelho, né? Cor de sangue, que ele clama ao Senhor. O vermelho também é cor de sangue. E o preto representa a ausência de cores. Vai prestando atenção nas cores aqui, que isso vai se identificar com as cores dos cavalos de Zacarias e de Apocalipse. Tem tudo a ver. Eu sei que vermelho também fala de guerra, mas guerra, a consequência da guerra é derramamento de sangue. É o que aconteceu aqui. O touro preto, ele é Caim, o maligno. Então o touro preto atacou o vermelho. Verso 7. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu, então chegou junto dele uma novilha, e ouvi muitos bezerros procederem dele. Pareciam-se com ele e o seguiam.
Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não a encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Aqui é quando Eva começa a procurar o seu filho e não encontra. Então ela começa a chorar. E aí vai vir um momento aqui em que Deus vai dar outro filho para Eva. Presta atenção, verso 11. Depois ela pariu outro touro, branco, que é Sete. E depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos parecidos com ele. É aquela descendência de Sete que é elogiada por Deus. Eles começam a buscar a Deus. É uma descendência boa. Verso 14. Eles começaram a produzir muitos touros brancos semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 86. Novamente eu olhei atentamente enquanto, dormindo, eu examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela, depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre os novilhos. Aqui o Senhor, depois de ter contado ali de Adão até Sete, os descendentes de Sete, ele vai falar dos anjos que abandonaram a sua origem, abandonaram o céu, mudaram a sua forma original e começaram a se relacionar com as filhas dos homens, igualzinho está em Judas, como eu já falei antes nos vídeos, e também em Pedro, só que Judas falou com mais clareza, né? Que anjos não guardaram o seu estado original, abandonaram a sua morada e pecaram. Ele só não continuou a falar, mas citou Enoque no mesmo contexto. E diz assim: caiu uma estrela do céu, depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre os novilhos. Presta atenção. Veja que o novilho aqui é descendência de Caim. A descendência de Sete, que é a descendência de Abel, a descendência de Caim também vem de Abel, né? Caim também vem de Adão, mas aí já vai mudando, já vai fazendo aquela linha. Abel para Cristo, Caim para o maligno. E aí a estrela que cai do céu, ela cai uma e depois vai cair mais outras, primeiro se juntou com novilhos. Caim se juntou com uma novilha. Entendeu? E aí diz no verso 3. Depois disso eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com as suas vacas e os seus cercados e pastagens e começaram a viver entre si. Eles foram mudando. Novamente eu vi em minha visão, examinei o céu e vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. Aqui é a rebelião que foi contada com detalhes no início do livro. Você precisa de muita atenção no início do livro, nas peças do início do livro, para você entender boa parte da visão. Verso 5. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos. O que é cavalo aqui? Uma outra característica da visão é o seguinte: ela explica uma coisa, você não entende, você vai ter que voltar para ver o que é. Vai acontecer isso, né? Chega um certo momento que você vai perder a linha do tempo na visão. Você não vai saber o que está falando. Aí ou você vai ter que voltar, ou você vai ter que continuar lendo para entender o que significa certas expressões. No caso aqui, cavalos, né? Então, verso 6. Eu olhei, observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos. Continuando agora. E começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram, olha só o tipo dos animais: elefantes, camelos e jumentos. Elefante aqui apareceu em primeiro lugar para mostrar gigantes. Aqui é quando as estrelas se relacionaram com as filhas dos homens. Primeiro você vê que tem a descendência de Caim envolvida. Depois a gente sabe, pode ser que pessoas abandonam a Deus, abandonam a justiça. Acontece também. Mas aí geraram elefantes, camelos e jumentos. Os cavalos aqui são as estrelas. Vai ser explicado depois. Verso 7.
Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. Novamente eu percebi-os quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. Quando vieram na frente, os 3 com eles. Aqueles 3 que vieram por último, pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra e elevaram-me a uma alta estação. Isso daqui é referência ao início do livro. O início do livro tem 7 arcanjos. Explica no livro todo quais são as funções de cada arcanjo, nome, tudo. Então, precisa do início do livro para entender isso. Verso 5. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra. Elevada torre. Seria a Torre de Babel? Enquanto todo monte tornou-se diminuído. Eu sei que aqui ainda não é a hora, desse momento de construir a Torre de Babel, mas é a única coisa que eu consegui lembrar. Eu vou explicando conforme eu entendo, tá? Verso 6. E eles disseram, permanece aqui até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, e sobre as estrelas e sobre as vacas. Os animais aqui são os filhos dos gigantes, e as estrelas são as que se rebelaram contra o Senhor. Capítulo 88. Então olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou primeiro a estrela que caiu do céu, e amarrando-a mãos e pés, lançou a um vale, e o vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou a sua espada e deu aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder um ao outro. Aqui é a sentença que Deus mandou os anjos executarem sobre os filhos dos gigantes. Uns vão começar a matar os outros, e as próprias estrelas que caíram do céu e se rebelaram, elas vão ver a morte dos seus filhos, e elas vão se lamentar, como foi falado no início do livro. Verso 5. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelhava-se parcialmente à dos cavalos. Aqui explicou aquela parte que eu falei para vocês, de cavalo. Então, eles eram semelhantes parcialmente a formas de cavalos. E amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-os nas cavidades da terra. Esse juízo aqui contra as estrelas que se rebelaram foi falado no início do livro. Então o Senhor está recapitulando as coisas do livro na visão. E essa expressão aqui, amarrar mãos e pés e lançar nas trevas, é a expressão que o Senhor Jesus usa no Novo Testamento. Aqueles que se rebelaram contra a palavra dele. Entendeu de onde ele tira essas expressões? Capítulo 89. Então daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Um dos 4, que são aqueles 4 que fazem parte dos 7, no livro todo, os 7 vão estar em destaque, os 7 arcanjos. Só que dos 7, tem 4, os 4 primeiros. Esses 4 são os mais importantes. Os 3 fazem parte do segundo grupo e todos eles praticamente governam todas as coisas, junto com o filho do homem, com a descendência da mulher, com todos aqueles com tudo aquilo que é explicado no livro todo, entendeu? Então, um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Está falando do contexto dele mesmo. Está falando como se fosse assim. O anjo veio, Enoque está falando, o anjo veio, um dos arcanjos vieram e me ensinou um mistério. Está recapitulando tudo. Verso 2. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem. E fabricou para si um grande barco. Entrou Noé aqui. Nele e habitou. E 3 vacas habitaram com ele naquele barco e cobriu-os.
Novamente eu levei os meus olhos para o céu e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra, naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto de água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu aproximei a altura desta água e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente ouvi numa visão até que aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Aqui até o verso 17, então o dilúvio passou, a terra entrou em descanso, esse é o significado do nome de Noé, Noah, que significa descanso. E aí entra uma nova era, verso 18. Então a vaca branca que se tornou num homem, você vai ver muito essa expressão, certo animal evolui para um outro animal e se torna um homem. Você vai ver muito isso, principalmente com príncipes e reis. Você vai ver que é uma ovelha que evolui para um carneiro e se torna príncipe rei e evolui para um homem. Quando fala que evolui para um homem, é uma coisa muito elevada, uma coisa muito boa. Não foi somente para a gente entender que está falando de homens aqui, porque a visão toda está falando de homens. E o porquê que o Senhor está usando animais para nos revelar muitas coisas, né? E está usando as características de muitos animais aqui. E aí o verso 19 diz: uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha, como sangue, e uma delas era negra, branco, vermelho e preto. Tá vendo as cores dos cavalos? Tem todo sentido isso. Quem são essas vacas? Você já sabe, Sem, Cã e Jafé. Sem é descendente, Sem a descendência boa, da onde vai vir Cristo, branco. Jafé, vai ter muita guerra envolvida com Jafé. Esses nomes estão lá nos animais de Daniel. Por exemplo, Madai. Os medos e persas, né? Madai é descendente de Magog, que vem de Jafé, se eu não estiver errando. Mas vocês já assistiram o meu estudo de Sem, Cã e Jafé? Estou só relembrando eles. E outra era negra, que é Cã, da onde vai vir os egípcios. Ismael. Verso 20. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. Então os filhos de Noé se multiplicando. Verso 22. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis, raposas, coelhos, porcos, gaviões, milhafes, águias, corvos e abutres. Todos esses animais aqui, eles vão voltar a aparecer em um determinado ponto da visão e você vai até conseguir identificar reinos através desses animais. Verso 23. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele, muitos jumentos selvagens. Quem são esses? A vaca branca que nasceu no meio deles é Abraão. E ele trouxe, ao mesmo tempo, um jumento selvagem, Ismael, e uma vaca branca, Isaque. Como que eu sei disso? Eu estou explicando já porque eu sei. Se você estivesse escutando, você ia ter que continuar ouvindo, pensar no tempo, e aí Deus ia te dar uma luz, aí você vai ter que voltar e confirmar para ver se é isso. A visão é assim, você vai... escuta, identifica, aí fica complicado, aí o que você faz?
Continua escutando até que você tem mais uma luz ali para frente, e aí você volta então para entender o que deixou passar. E às vezes, mesmo você voltando, você não vai conseguir entender até que você passe a visão toda. E aí lá na frente você vai ter explicações. Vai exigir um conhecimento de toda a Bíblia, em determinado ponto aqui, por enquanto está fácil. E vai exigir você meditar. Vai exigir tudo isso. Então Abraão veio aqui, é vaca branca, tudo que é branco é bom. E Abraão gerou Ismael e Isaque. No próprio Gênesis, Ismael é chamado de jumento selvagem. Verso 25. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra, selvagem, e um cordeiro branco. Então de Ismael veio a porca negra, que é Jacó, Edom, e um cordeiro branco, Jacó. Como que a gente sabe disso? Aquela porca selvagem deu também muitos porcos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Aqui Deus te deu a luz da visão. Aí você já volta e entende quem que seria, no caso aqui, a vaca branca, que deu uma porca e um cordeiro branco. Verso 27. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Novamente, aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. O que é isso? É José. José, que é traído pelos seus irmãos, é entregado aos jumentos, que a gente já sabe que o jumento selvagem é Ismael, como está em Gênesis. José, ele é jogado no poço, os ismaelitas vão lá, eles venderam, José para os ismaelitas, e os ismaelitas levam José para o Egito. Então quem são os lobos aqui? Os egípcios. Verso 30. E ele cresceu no meio deles, dos lobos. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas para que pudesse habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. É quando eles vão para a terra do Egito. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. Aqui nós saímos de Gênesis e fomos para Êxodo. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa dos seus filhos e fugiram para refugiar-se ao seu senhor. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Eu vi a ovelha. Quem é esse que escapou? Vamos continuar para avançar mais um pouco. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor. Aqui apareceu a ovelha. Dentro da visão você vai ter essas expressões: a ovelha, as ovelhas, o carneiro e os carneiros. Você só vai identificar certas peças quando você continua ouvindo ou lendo a visão. A ovelha é um modo de falar do povo de Deus, em geral. Aqui é o povo de Deus, não é Jerusalém ainda, mas mais para frente você vai ver que a ovelha é Jerusalém. E aí você vai ver que quando eles estão pecando, vai aparecer a expressão: e a ovelha foi diminuída. Primeiro vai aparecer a ovelha foi aumentada no tempo de Salomão. E quando ela começa a pecar, aí Deus entrega eles nas mãos dos leões, das águias. Aí você vai ver que a ovelha vai ser diminuída. Aí você entende que a ovelha aqui é uma expressão, uma palavra para falar do povo no geral, do povo de Israel, mas mais para frente, especificamente Jerusalém. E quando fala as ovelhas, o Senhor das ovelhas, está falando de todo o povo. Verso 38. 37, Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu Senhor com todo o seu poder, até que o Senhor das ovelhas, tá vendo? Ovelha e ovelhas, quase a mesma coisa, desceu a sua voz da sua elevada habitação e foi a eles, e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos, Moisés, e disse-lhes para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar nas ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando o outro o encontrou e continuou com ele, Arão. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deveriam tocar nas ovelhas. Aqui é Moisés e Arão desafiando Faraó e os egípcios. Verso 42. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força.
aqui a dureza de coração de Faraó e dos egípcios. O rebanho clamou, seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, as pragas do Egito. Mas as ovelhas ficaram caladas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas até elas apartarem-se dos lobos. Aqui o Senhor está tirando Israel da terra do Egito. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Porque estavam cegos. Muitas vezes, outra expressão que muitas vezes vai aparecer. Os olhos estavam abertos, os olhos estavam cegos. É uma expressão que vai ter um significado bom, muito significativo, em um determinado ponto da visão. Então, eles ficaram cegos porque eles viram todas as obras do Senhor vindas do céu e mesmo assim não deram valor. Não compreenderam, né? Verso 47. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e conduziu-as. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido e glorioso era o seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água, o mar, aquele mar vermelho. Então aquele lago ficou dividido, a água ergueu-se em ambos os lados diante da sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Que vocês estão entendendo, né? É quando eles estão lá perseguindo Israel entre as águas, entre o mar aberto. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou e repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e elevou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogadas. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir os seus olhos e a ver. Então, tá vendo? Abrir os olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou a elas. Está falando de Moisés quando ele subiu no monte para pegar as tábuas da lei. E o Senhor já sabia de tudo que ia acontecer, né? Verso 63. Depois disso eu vi o Senhor colocado diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e ao qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor e de olhar para ele. Frase que se encontra até em Gênesis, né? Então aquela ovelha que os conduziu saiu, subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que lhes havia mostrado. Mas ele não o soube, ou seja, Moisés, o próprio Moisés, não sabia disso, enquanto ele estava no topo da rocha. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham desviado-se do seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, que aqui é Josué, foi aqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para o seu rebanho. Aqui você pode identificar muito bem quando Moisés chama o povo para o arrependimento, mas somente Levi fica com ele. Somente Levi se arrepende, e o Senhor dá ordem para matar muitos dos outros que não se arrependeram e estavam na idolatria, na avareza, na prostituição e tudo aquilo que está escrito em Gênesis. E o resto se arrependeu. Daí então que o Senhor escolhe Arão e a descendência de Arão para serem sacerdotes, porque até então todos poderiam ser sacerdotes, todos os primogênitos de todas as tribos.
E aí Deus escolhe Levi para cuidar das coisas dos tabernáculos. E as outras tribos perdem o seu poder, né? O poder que tinham igualmente, que teriam igualmente. Então, verso 80. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem. Está vendo? Ovelha evoluindo para um homem. E construiu uma casa para o seu senhor do rebanho. E fez todos ficarem na casa. É o tabernáculo que Moisés fez junto com os filhos de Israel. E vi também aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar. Entraram no pasto, aproximando-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas e morreu. A morte de Moisés e a morte de Arão. E aí vem Josué. Entramos na era do livro de Josué. Entendeu? Saiu da Torá, saiu da Torá e entrou no livro de Josué. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha que passara sobre o rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, e em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduziu-as. Eu sei que ficou estranha essa leitura aqui, mas é do jeito que está escrito. Está falando de Josué. Então eu vi que aquela ovelha entrou em um agradável lugar, e um deleitoso e glorioso território, que é a terra de Canaã. Eu vi também que elas ficaram satisfeitas, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos. Até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Então parece que de Josué vem para Samuel, entra Samuel aqui. Verso 88. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que a sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos e algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e a conduziu-as. Esse é o verso que eu já tinha lido antes, né? Então acredito que aqui vai entrar Samuel. Ele trouxe-os todos de volta, e os seus olhos foram abertos. Então cães, lobos, javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro para conduzi-los. Quando não fala mais ovelha e fala carneiro, aí vai estar falando de um príncipe ou de um rei. No caso, o contexto vai explicar para vocês, né? Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Em seus olhos eu vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado a sua glória, e ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Aqui é Saul, que começou a desobedecer o Senhor. Saul foi um homem que teve o coração mudado por Deus, isso está escrito. Profetizou, Deus fez dele um novo homem, e isso também está escrito, o que eu falei. Mas depois ele começa a se rebelar contra o Senhor. Verso 94. Então o Senhor enviou a antiga ovelha, que é Samuel. Lembra aquela que assumiu o lugar de Josué? O Senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-a para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado a sua glória, Davi no lugar de Saul. Indo então a ele e conversando com ele ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Aqui é quando Davi começa em suas batalhas vencer, e o povo começa a ver Davi como um grande general de batalha, e aí Saul se agrada de Davi e começa a pagar respeito, né? Isso quer dizer. Então o último carneiro levantou e fugiu diante da sua face. Aí de repente, né, parecia uma coisa boa, né? De um verso para o outro já contou toda essa história. Ó. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Saul se agradando de Davi. Logo no verso seguinte, então o último carneiro levantou e fugiu diante da sua face. Aqui já é Saul perseguindo Davi.
E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Ok? Saul perece, Davi se levanta e Davi não mata Saul. Ele respeita até o fim. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que se tornou um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. Até aqui, no verso 102, você não sabe de quem está falando, né? Levantou um outro carneiro no lugar do último carneiro, que foi levantado no lugar do primeiro carneiro. O primeiro carneiro é o primeiro rei de Israel, Saul. O segundo carneiro é Davi. E esse outro carneiro vai ser Salomão. Vê que o Senhor está dando uma linha do tempo, está falando o que haveria de acontecer na história de todo o povo, mas não tem nomes e não tem tempos. Através dos livros de reis, o Senhor vai colocar aqui em cima dessa linha do tempo nomes dos reis, estabelecer detalhes, tempos, só que aí aqui vai ter algumas coisas que não tem nos livros da Bíblia. É igual Gênesis. Deus falou dos 7 dias da criação, ali tem grandes mistérios, mas não tem muitos detalhes. Só nos profetas que Deus vai revelar isso. E assim por diante, né? Nas festas a mesma coisa. Lá nas festas a gente tem muitos detalhes, no livro da lei tem as festas, tem muitos detalhes, está bloqueado, e o Senhor começa a acrescentar muitos detalhes e a revelar o sentido de tudo pelos profetas. Só que mesmo assim você vai precisar voltar em Gênesis, porque em Gênesis tem detalhes secretos que estão bloqueados e que são desbloqueados pelos profetas. Então, quando você chegar nos profetas, você ainda vai precisar voltar em Gênesis para pegar toda a revelação das festas e ir para o Novo Testamento. A mesma coisa acontece aqui. Verso 103. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. Mais para frente você vai ver dizendo que a ovelha diminuiu. E lá no fim da visão você vai ver dizendo que a ovelha se tornou branca, muito branca e com os pelos longos. Verso 104. E todos os cães, lobos e javalis selvagens tremeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não puderam novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. É o reinado de Salomão, aonde Deus estabelece paz em toda a terra e não deixa mais os inimigos se levantarem contra Jerusalém e nem inimigos contra inimigos. Você vai ver que prevalecia uma certa paz no mundo, e isso é uma figura do milênio. Quando a gente lê o livro dos reis e crônicas, a gente vê muito bem isso. Por isso o nome Shalom, Shalom de paz. Verso 106. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas para o Senhor das ovelhas. Aqui é o templo de Salomão que foi construído, né? Chegamos no livro de Reis. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Aqui é quando Salomão está aqui com aquele monte de sacrifícios, que Salomão sacrificou milhares e milhares de sacrifícios de cordeiros, de touros. É até difícil de acreditar quando você está lendo, mas ele fez para o Senhor, para falar da abundância, da riqueza do sacrifício de Cristo. E falando também dos seus cordeiros que futuramente seriam entregues para sacrifício, sangue derramado sobre libação. Como Paulo fala, né? Ele estava com a sua vida para ser prestes a ser derramado como libação sobre o sacrifício. Então, para falar da riqueza do sacrifício de Cristo, essa é a mesa cheia. Isso é o que eu consigo entender, né? Verso 110. E que seu Senhor chamou algum entre eles, os quais eles enviou a eles. Aqui eu não entendi muito bem. Mas a estes as ovelhas começaram a matar. Agora eu entendi. Então Deus está falando, já viajou na história, né?
Já está falando que Deus está chamando profetas aqui, vai levantar profetas no meio do povo. E quando um deles foi salvo da matança, ele o saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Quem que é esse? Mas o Senhor das ovelhas livrou-os das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Elias foi arrebatado numa carruagem até os céus. Mas ele morreu. Sim, mas ele ficou com o Senhor um tempo. Verso 114. Ele enviou muitos outros a elas, para testificar, e com lamentações para clamar contra eles. Por quê? Você vai ver que a história aqui, ela praticamente saiu um pouquinho da linha do tempo, né? Porque está falando da história do pecado do povo. Está falando da história... Salomão já pecou aqui, não é? Então aqui não está falando da divisão das duas casas, não está falando de nada disso, né? Mas a gente soma isso com o que está escrito na palavra e a gente entende. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu senhor e a sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu pulei o verso 109, então eu vou voltar no verso 109 só para vocês entenderem que o Senhor falou da queda de Salomão. Verso 109. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi-se para vários caminhos, esquecendo-se daquela casa. A ovelha está falando do povo de Jerusalém, certo? Porque Salomão é o carneiro, ele é o príncipe do povo, ele é o terceiro carneiro. E quando fala a ovelha, é Jerusalém. Então quando fala que a ovelha se perdeu, aqui já está inserido o pecado de Salomão. Certo? Aí faz sentido agora, né? O que eu estou explicando, o que eu estava explicando um pouquinho anteriormente. Agora continuando no verso 116. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar da sua habitação, cativeiros, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram da casa dos seus pais e a sua torre, dando-os todos ao poder dos leões, para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Aqui é o Senhor que tem que fazer justiça sobre os pecados do seu povo. Você viu um pouquinho que o Senhor enviou várias ovelhas para eles clamarem contra a ovelha, pedindo para se arrepender, e elas mataram as ovelhas. Mataram os profetas do Senhor. Então o Senhor está castigando aqui. Fez cativeiros, e logo aqui você vai ver a destruição da casa. Vamos continuar lendo. Ele chamou também 70 pastores, e aqui o negócio começa a ficar muito complicado. Eu vou só terminar de ler para finalizar o vídeo, e eu vou continuar isso daqui num próximo vídeo. Ele chamou também 70 pastores e designou-as ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas. Presta atenção. Aqui, os 70 pastores, você só vai descobrir o que é isso se você meditar muito. Depois dos 70 pastores, você vai ver que o Senhor divide os pastores em vários grupos. Ele faz fatia os 70 pastores, assim como ele fatia as 70 semanas. E aí tem um grupo de 35, um grupo de 35 pastores, um grupo de 23 pastores e os últimos 12. E aí tem os períodos, né, e os tempos. Você vai ficar um pouco perdido, mas eu já consigo entender praticamente tudo que está aqui. Então, a partir desse momento, nós chegamos aqui, passou para o livro dos reis, e aí a história ela vai percorrer até passar por Babilônia, Pérsia e Grécia. E ali nós vamos chegar no tempo do fim. Igual, semelhantemente, à visão do profeta Daniel. Verso 123. Dizendo a eles, a esses 70 pastores e aos seus familiares:
Todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: Entende, e cuida de tudo que os pastores farão a essas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenar. De todo o excesso de matança que os pastores cometerão, haverá uma conta como quantas perecerão pelo meu comando e quantas eles destruíram por sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por conta dos pastores haverá uma contagem. E de acordo com o número, eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram pelas suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter um testemunho contra eles, contra os 70 pastores, para que eu possa saber todos os seus procedimentos e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão conforme lhes ordenei ou não. Aí, irmãos, vamos parar aqui. Vai ter a repartição dos pastores, a atuação deles. Vai ter aqui também um levantamento de um carneiro com um grande chifre. É um desafio entender essa parte com os 70 pastores, mas se você entender essa parte, você vai desbloquear toda a história e aí sim você vai ver razões para meditar nisso, porque vai ter acréscimos sobre as profecias de Daniel. Isso daqui é uma coisa maravilhosa. Até aqui não foi difícil. Eu realmente, quando você pega ali as primeiras peças do quebra-cabeça, você consegue desbloquear a história e ver que o Senhor falou tudo o que iria acontecer antes de acontecer, sem dar nomes e sem falar de tempos. Isso estava em oculto. E depois ele iria estender pelos profetas, por toda a palavra dele, ele iria colocar detalhes em cima de tudo isso. E aí o desafio aqui vai ser entender a visão final, e nós vamos chegar no tempo do fim. No próximo vídeo a gente fecha tudo isso, praticamente 98% da visão eu consigo compreender. E se vocês compreenderem esse miolo aqui do livro, que é toda essa linha do tempo, essa visão toda, praticamente vocês vão entender o livro inteiro. Vai ter algumas peças no começo, difíceis de se entender, sim. Algumas no final, não tão difíceis. Mas essa é a parte mais difícil do livro. Com certeza, eu já escutei o livro todo várias vezes. Então no próximo vídeo nós vamos entender a profecia dos 70 pastores, a divisão que Deus fez nos tempos. Claro que 70 já aponta para o final das 70 semanas. A profecia do carneiro com chifre grande e dos carneiros com chifres. E aí você vai ver que vem o tempo do fim mesmo, grande tribulação. Depois dessa visão vai vir a profecia das 10 semanas, que vai acrescentar detalhes aqui em cima dessa porção. E depois que o Senhor falar a profecia das 10 semanas, ele vai gastar os capítulos finais de Enoque para falar do tempo da grande tribulação. Então o livro começa falando da grande tribulação e acaba falando da grande tribulação. Tá certo? Deixe os comentários. Eu sei que fica difícil, de você entender, de pegar assim a visão mesmo, enquanto eu vou parando e explicando, mas você pode acessar o link que eu vou deixar para vocês no comentário fixo ou na descrição, e lá vai ter a narração especificamente desse ponto aqui. Vai ter 2 links, um com música de fundo e outro sem música de fundo. Eu prefiro com música de fundo. E também eu vou deixar o link do profeta todo narrado, não por mim, mas por uma pessoa que eu achei que narrou legal, narrou muito bem. Quando eu tiver o profeta todo narrado, quem sabe daqui a um mês, se Deus permitir, aí eu vou pôr para vocês a narração feita por mim, com música de fundo e sem música de fundo, tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários. Eu sei que depois que explica não tá tão difícil de entender, mas agora com a explicação, escuta essa porção, que vocês vão ver que coisa linda é isso, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz, Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado até aqui.